Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 23. Mateus 23, censura os escribas e fariseus. Em Mateus 23, Jesus adverte seus discípulos a cumprirem os ensinamentos dos fariseus, mas os aconselha a não viverem da mesma maneira que eles, pois eles não seguem a palavra da forma com que ensinam. Além disso, os fariseus e mestres da lei sempre foram famintos por poder, autoridade e notoriedades terrenas, e o Senhor Jesus é contrário a essa maneira de pensar e se comportar. Contexto histórico. De acordo com o contexto, mestres da lei eram os religiosos que mais se importavam com as coisas terrenas e poder, do que com a verdadeira vontade do Senhor. Além disso, a cadeira de Moisés era uma posição de autoridade e os fariseus consideravam-se os sucessores autorizados de Moisés, na condição de mestres da lei. Versículos 1 ao 14. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Versículos 1 e 2. Jesus fala à multidão. Cadeira de Moisés pode identificar figuradamente os escribas e os fariseus como representantes de Moisés porquanto ensinavam o Antigo Testamento. Vários séculos depois de Jesus, os assentos reservados para os mestres nas sinagogas eram regularmente chamados assento de Moisés. Versículo 3. Para Jesus o que importa são as nossas obras. Jesus não pretendeu impor todos os ensinamentos dos fariseus aos seus discípulos. Afinal de contas, ele criticou muitas de suas crenças. Sua ordem significava: obedeçam aos ensinos dos fariseus sempre que eles interpretarem corretamente as Escrituras. Versículo 4. Os fariseus e suas próprias leis. Os fariseus buscavam construir uma cerca ao redor da lei, ou seja, estabelecer regras tão estritas que as pessoas nem mesmo chegariam próximas de transgredir a lei de Deus. Atos 15 verso 10. Versículo 7. Todas as nossas obras são vistas. Filactérios eram pequenas caixinhas contendo minúsculos rolos de Êxodo 13 versos 2 ao 16 e Deuteronômio 6 versos 4 ao 9, Mateus 11 versos 13 ao 21. Eles eram usados por homens judeus fiéis em um dos braços e na testa, Deuteronômio 6 verso 8, 11 verso 18. Orlas feitas de fios azuis ou brancos eram usadas nas 4 extremidades da veste exterior,
Números 15 versos 38 e 39, Deuteronômio 22 verso 12. Os fariseus alargavam os filactérios e aumentavam as orlas visando a parecer mais piedosos. Versículos 8 ao 10. O vosso Pai está no céu. Jesus proibiu o uso de títulos honoríficos para líderes espirituais que pudessem encorajar um senso de superioridade neles ou tirar parte da reverência que é propriamente devida ao Pai e ao Cristo. Versículos 11 ao 14. Os humilhados serão exaltados. Ai, era um termo usado pelos profetas do Antigo Testamento para expressar condenação. Isaías 5 versos 8 ao 23, Abacuque 2 versos 6 ao 9. Os fariseus impediam as pessoas de entrar no reino do céu ao desencorajá-las de seguirem a Jesus. Versículos 15 ao 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos! Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, a oferta, ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E, o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos! Que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículos 15 ao 22. O Senhor não se agrada da hipocrisia. Leis do primeiro século declaravam que alguns juramentos eram válidos e outros inválidos. O sistema era corrupto na medida em que permitia escapatórias que justificavam mentiras e manipulavam pessoas ingênuas ou crédulas. Ver nota em Mateus 5 versos 33 ao 37. Versículos 23 e 24. O Senhor repreende os fariseus. De acordo com Levíticos 27 verso 30, Números 18 versos 21 ao 32 e Deuteronômio 14 verso 22, os mestres da lei e os fariseus meticulosamente davam o dízimo de tudo, incluindo as minúsculas ervas do jardim. Jesus não desencorajou isto uma vez que essas coisas devessem ser feito. Todavia, ele repreendeu os líderes judeus por ficarem obcecados por questões rituais enquanto negligenciam a verdadeira essência da religião como descrita em Miqueias 6 verso 8. Como aqueles que comem um mosquito de sua bebida, mas deixam um camelo flutuar nela, eles estavam obcecados por questões muito pequenas, porém negligenciavam questões mais importantes. Versículos 25 e 26. Devemos observar primeiro o que há dentro de nós. Alguns rabinos do primeiro século debatiam se o mais importante era a purificação do lado de fora ou a de dentro dos recipientes. Jesus citou isto para ilustrar a obsessão deles com a pureza ritual e sua negligência da pureza espiritual interior. Versículos 27 ao 39.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículos 27 ao 30. A hipocrisia dos fariseus. Judeus do primeiro século tinham sepulcros caiados em Jerusalém para alertar as pessoas de sua localização, a fim de que elas involuntariamente não se aproximassem demais, e assim, se contaminassem. A caiação também embelezava os sepulcros. Apesar dessa beleza exterior, as leis judaicas de pureza consideravam o interior dos sepulcros como contaminados. Jesus disse que isso se assemelhava às pessoas cuja piedade exterior, a caiação, disfarça uma corrupção interior, impureza espiritual. Versículos 31 e 32. Testifica-te a ti mesmo. Ao perseguirem os representantes de Deus, João Batista, Jesus, os discípulos, os mestres da lei e os fariseus continuavam a rebelião de seus antepassados e testavam os limites da paciência de Deus. Versículos 33 e 34. Geração de víboras. Sobre serpentes e geração de víboras, ver nota em Mateus 3 versos 7 ao 9. Versículos 35 e 36. A geração que sofrerá a ira de Deus. Jesus, em uma aparente alusão à vindoura destruição do templo em 70 d.C., advertiu que a sua geração haveria de sofrer a ira de Deus por causa de seu abuso ao povo justo. O assassinato de Abel é registrado em Gênesis 4, enquanto o de Zacarias é registrado em 2 Crônicas 24 versos 20 e 21. O segundo livro das Crônicas era o livro final do Antigo Testamento na típica ordem da Bíblia hebraica, de maneira que os martírios de Abel e Zacarias foram registrados no primeiro e no último livro do Antigo Testamento hebraico. Deste modo, Jesus aparentemente pretendeu citar toda a extensão do martírio no Antigo Testamento. Alguns intérpretes afirmam que ele confundiu Zacarias de 2 Crônicas, identificado como o filho de Joiada, com o profeta Zacarias, descrito como o filho de Baraquias em Zacarias 1 verso 1. Todavia, a expressão, filho de, era usada para identificar filhos, netos, e até descendentes remotos. Consequentemente, Jesus provavelmente identificou Zacarias de 2 Crônicas por um antepassado mais antigo ou recente.
Não é desarrazoado sugerir que ambos os Zacarias tivessem antepassados, pais, chamados Baraquias. Versículo 37. A rejeição da proteção de Deus. Em Salmo 17 verso 8, Salmo 91 verso 4 e Isaías 31 verso 5, a imagem de uma galinha abrigando seus pintinhos descrevia a proteção dada por Yahvé a Israel. Ao rejeitar Jesus, Jerusalém rejeitou a proteção de Deus. A imagem descreve a identidade de Jesus como o filho primogênito e unigênito de Yahvé. Versículos 38 e 39. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra, desolada, significa abandonada. Ela denota o abandono de sua casa, o templo. Isto ocorreu quando Jesus saiu do templo com as palavras: "Não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem", cita o Salmo 118 verso 26 e ecoa a jubilante saudação que acolheu Jesus em Jerusalém em Mateus 21 verso 9, antes de sua rejeição pelo povo. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 23. Hipocrisia religiosa. Jesus condena os líderes religiosos por sua hipocrisia, destacando a importância da sinceridade e integridade em nossa fé. Devemos evitar a aparência de piedade enquanto negligenciamos o coração e a justiça. Humildade em serviço. Jesus ensina que o maior entre nós deve ser o servo de todos. Isso nos lembra da importância da humildade e do serviço desinteressado em nossas interações com os outros, especialmente na liderança e ministério. Julgamento e condenação. Jesus adverte contra o julgamento precipitado e a condenação dos outros, enfatizando a importância de olhar para nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Devemos praticar a misericórdia e a compaixão em vez de julgar com dureza. Fidelidade à palavra de Deus. Jesus repreende os líderes religiosos por sua negligência na interpretação e aplicação da lei de Deus. Devemos buscar entender e obedecer a palavra de Deus com diligência e reverência, em vez de distorcê-la para atender aos nossos próprios interesses. Arrependimento e conversão. Jesus exorta os líderes religiosos a abandonar seus caminhos errados e se voltar para Deus em arrependimento genuíno. Isso nos lembra da necessidade contínua de nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Deus em busca de perdão e restauração. Conclusão. Portanto, ao declarar aos mestres da lei e os fariseus de sua destruição final, se continuassem em seu caminho atual, Jesus pronunciou 7 denúncias. Desse modo, Jesus chamou os líderes de hipócritas, pois eles não faziam o que falavam. Diante disso, o que Jesus quer de nós é que tenhamos atitudes condizentes com sua palavra. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.